Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimados recém-casados, demais almas, hoje nós celebramos o 24º e último domingo depois de Pentecostes, e por graça de Deus também este matrimônio. E o Evangelho é muito apocalíptico, como casar também, nesta altura do tempo péssimo que vivemos, é apocalíptico também, mas não é para desistir. Nós sabemos que o mundo, desde que Adão comeu aquela fruta, aquele fruto proibido, o mundo se revoltou contra Deus, a criação adversa ao homem e a vida em comunidade, porque reinam-se pecados, não é fácil. Tudo é muito belo. O matrimônio é um sacramento instituído por Nosso Senhor para santificar a sociedade, propagando mais membros para a Santa Igreja. E o sacerdócio é a santificação destes membros que os senhores vão dando à sociedade, à Igreja e à sociedade civil. Mas sempre este mundo foi inimigo de Deus. Por um lado, isso favorece a fidelidade dos fiéis, que quando as trevas são densíssimas, qualquer luz se faz mais notória, resplandecente. Então, para nós, seja na vida que for, não deve ser uma razão para nos acovardarmos e não aproximar do Santo Altar para construir matrimônio. Em tempos de crise, Deus dá graças especialíssimas. Então, senhores, diante do Altíssimo, contraiam um matrimônio católico e tem a graça de Deus de levá-lo em fidelidade até a sepultura. Muitos dão como desculpas, e todas são falácias, que o mundo reina em impureza. A impureza reina no mundo desde que Adão comeu aquele fruto. Vamos colocar 4.000 anos antes de Cristo, vamos 2.000 anos depois de Nosso Senhor, há 6.000 anos. Porque os senhores lembram que quando Adão comeu a fruta, o fruto, a primeira coisa que eles perceberam que estavam nus. Sempre estiveram. Mas foram perceber isso com a maledicência, então no goela abaixo, fruta proibida, os olhos ficam entorpecidos pela concupiscência da carne. Então, desde o primeiro homem, ao se rebelar contra Deus, a carne faz guerra. Agora, não podemos dizer que por essas impurezas terem sido, inclusive, aprovadas, difundidas, que a fidelidade matrimonial é impossível. Não é impossível. Se for impossível, havia uma cláusula no Evangelho dizendo que a partir do século 20, 21, o matrimônio não é até a morte, é até a primeira infidelidade. E não existe. Porque a infidelidade, segundo Deus, é inconcebível. Porque se casa como Cristo casa com a sua igreja. Quando que Cristo vai ser infiel à sua igreja? Nunca! Quando a sua igreja vai ser infiel a Cristo? Nunca! E os senhores, ao casarem, participam da fidelidade da igreja a Cristo, de Cristo à igreja. Sim, senhores. Isso não os exime de guardar os olhos, de tapar os ouvidos a péssimos conselhos de não casados, dos divorciados, dos casados 7, 8 vezes, que nos provam que casar depois, estando vivo, o cônjuge, se chama adultério, não faz ninguém feliz. Se fizer, parariam no segundo matrimônio, mas vão para o terceiro, para um quarto, para um quinto, e por um sexto até a morte o ceifar, porque senão iam casando a cada momento, a cada mês, a cada semana, a cada estação do ano. E por que não são felizes? Porque a felicidade está na fidelidade. E para isso nós temos que ralar. Toda a fidelidade. A sacerdotal temos que ralar, hein?
para subir este altar todos os dias, é um combate contra o inferno. Mas em tudo isso, com Cristo, saímos vencedores. E os senhores também, para chegar em casa, para sair de casa, chegar, sair e estarem um fiel ao outro, tem que combater, sim, senhores, contra o diabo. E o diabo hoje facilitou com o nome de felicidade, de liberdade, de feminismo, de machismo e qualquer outra estupidez que derivam-se destas. E os senhores sabem que a liberdade verdadeira é ser escravo de Deus. E baixo o jugo da moralidade, nós somos felizes. Então, a partir de hoje, toda mulher se torna proibida para o Senhor, salvo a sua esposa. Para a senhora, todos os homens se tornam proibidos, salvo o seu marido. E para isso, a graça que emana deste compromisso que os senhores fizeram aos pés do altar de Deus. Porque como um surco do altar para cada família jorra o sangue de Cristo. Por isso os senhores devem estar vinculados sempre à Santa Missa, aos sacramentos, à oração, entronizar o Sagrado Coração de Jesus para que ele seja o rei de seus lares. E aí nós temos garantido, por parte de Deus, todos os auxílios para, quando chegar aos 87 anos, sepultar aquele pelo qual a senhora dedicou toda a sua vida. Sepultar aquela que o Senhor dedicou toda a sua vida, e essa fidelidade no céu é coroada com uma coroa sem lugar a descrevê-la, imensa. Este mundo infeliz colocou a felicidade em estupidezes. A carne é putrefacta. O prazer carnal dura segundos e entorpece as inteligências e fazem todos os escravos da carne estúpidos. Por isso, idiotizaram todos os mortais com carne putrefacta. Aí dizem que a fidelidade é impossível. Para a gente desmantelada, é impossível, sim, senhores. Porque precisa o mínimo do Espírito de Cristo para carregar uma cruz às costas. É o mínimo. E este mundo podre enfraquece a tal ponto que as pessoas não carregam nem a si mesmas. O peso de si as faz esmorecer. Mas da onde vem a robustez que fizeram os nossos avós enterrar os seus um ao outro em fidelidade absoluta em tempos que não eram fáceis, economicamente, socialmente, porque o mundo nunca foi fácil, nunca. Cada época com as suas dificuldades, a Santa Cruz de Nosso Senhor. Porque nela está a nossa glória, a nossa força, a nossa vitória. Por isso os senhores se casam com a cruz de Cristo. Cruz hoje, pejorativamente, parece que é um... Não é bem assim. Para um católico, olhamos a cruz e vemos o quê? O troféu de Cristo. A morte que deu a vida para as almas. E é exatamente agora. O Senhor morreu para todas as mulheres, a senhora morreu para todos os homens, e esta morte traz o que? A vida, a união de almas, e esta união de almas fará com que venham outros membros da sociedade civil e religiosa. Mas para dar vida temos que morrer. E como São Paulo dizia que para ser fiel a Cristo, ele dizia o quê? Que a cada dia eu morro. Aí cada um dos senhores tem que morrer cada dia um para o outro. Divergências de pareceres? Sim, graças a Deus não são iguais. Temperamental, graças a Deus, sem canonizar os temperamentos, não é o signo zodíaco para um católico, mas diversos, graças a Deus. E assim, entre ceder para não romper mutuamente, garante-se o quê? A robustez de alma. Saber ouvir, saber corrigir, e é função do Senhor dirigir espiritualmente sua esposa e levá-la para o caminho da salvação, porque como homem o Senhor representa Cristo na casa que a partir de hoje os senhores estabelecem. E assim nós garantimos, com os vendavais, com os furacões, com as bombas nucleares, com o que quiserem nos aterrorizar, com o comunismo e qualquer estupidez, mas nós estamos blindados com o sangue de nosso Senhor, com o qual os senhores se unem pelo laço do matrimônio. Então, queridas almas,
Não temam. O mundo é horrível. Não vou insistir porque basta cruzar a porta e olhar para qualquer lado. O mundo é cruel. Mas com a graça de Deus, nós podemos sair vencedores e estabelecer famílias católicas, que não existe nas tias e senhoras do Instagram, que não existe, talvez, inclusive entre os nossos familiares, porque foram desmantelados pelo concílio ou por outras mazelas, mas está na mente de Cristo, na mente da igreja, que os senhores devem reproduzir. Então, cuidado. Conselhos dos não casados é uma desgraça. Aí os senhores falam, bom, do sacerdote tem a graça do sacerdócio, e por isso casam na presença do sacerdote. Agora, dos outros, muito egoísmo, individualismo imperante, e então vão inocular este veneno nas suas almas. Então, com o sangue de Cristo, estão mais que vacinados contra esses conselhos. Os conselhos também dos mais velhos, que infelizmente, digo isso com dor de alma, do velho se colhia a sabedoria, e hoje o veneno liberal, porque eles ralaram para se manter fiéis e diz que hoje é uma estupidez, desacredita os próprios sacrifícios que fizeram por causa da televisão, da moda e do mau exemplo do entorno, que todos estão na segunda, terceira, quarta ou tantas uniões quantas mulheres encontraram diante de si. Então vai fazer o quê? Vai minar a sacralidade do matrimônio. Então ouvidos surdos, porque são palavras nécias. E da onde vão pedir conselho? Da vida dos santos. Santos casados houveram muitíssimos. Lendo a vida dos santos. E o conselho mais ao alcance, o crucificado. Na hora do perrengue, olha o crucifixo. Não é romantismo piedoso, é remédio eficaz. Se nós apartamos nossos olhares da cruz de Cristo, tudo estará perdido, sim, senhores. E se nós olhamos para a cruz de Cristo, vamos lembrar que Ele, nosso Senhor, morreu para que os senhores se casassem hoje, e a partir de hoje, até a morte, permanecessem fiéis. Então olhem para a fonte da graça. Quando enfraquecem-se as forças, quando a rotina deixa entediada a jornada, a cruz de Cristo sempre é o norte, a esperança e o alento para uma família católica. Como manter então tudo isso? Falava do Sagrado Coração de Jesus, que deve ser entronizado. A televisão é como um demônio, e um demônio que se faz, exorciza. Então o primeiro testemunho de Jeová que aparecer, pode recebê-lo com a televisionada e sua casa estará protegida do herege e da televisão maligna. Resolvido. Depois, rezar juntos. Sempre. Pode chegar o sumo pontífice, o rei da França ou da Inglaterra, não sei se visitaria os senhores que são protestantes, televisionada também. O que vai acontecer? Nós sempre damos desculpas. Em nome da caridade, Deus fica esquecido nos lares. Então tem um oratório que seja bem honrado, iluminado pela lamparina e pela devoção contínua, e os senhores e com os que virão de joelhos, adorem a Deus todos os dias no terço que se deve rezar todos os dias. Pode chegar quem for, a hora do terço é a hora de Deus. E o mundo para servir a Deus. Salvo as famílias, que eu não sei o que acontece, sendo que o alicerce que dá a estabilidade, se ele se move, tudo se cai. Então a estabilidade da presença de Deus deve fazer que a tal hora determinada pelos senhores, joelhos no chão. E Deus seja adorado, sua mãe honrada, e aí as suas casas estarão preservadas de todos os males. Outro conselho, e um dos últimos. Não fiquem se espelhando nas famílias do lado. Isso é uma desgraça também. Talvez um está conseguindo uma parte, outro outra, outro nem quer nada e outro está ali cogitando fazer algo por sua família. Então, dos que nada fazem, vai canonizar
as mazelas da falta de empreendimento na obra da salvação. Dos que fazem e oscilam, também vai acabar dando estabilidade à oscilação incontínua. Então, os senhores têm que olhar, segundo os planos de Deus, para o que o senhor pensa, que a senhora pensa, estabelecer sua família, e o molde é nosso Senhor. É a família católica, com a modéstia, com respeito, um honrando o outro, e exorcizar todo machismo, todo feminismo, todos os extremos, e aí vemos uma família digna do nome católico. E para isso nós temos que nos esforçar, porque somente de uma família assim terão almas aptas para depois estabelecer outras famílias assim. Almas aptas para servir a Deus na vida sacerdotal e religiosa. E fora disso, todos saímos tronchos e desmantelados, e aí só mesmo o martelo de Deus para endireitar as almas, quando elas podem vir direitas de famílias direitas. Então pensamos em tudo isso a Nossa Senhora, que deve ser muito amada, estimada por todos, e ao Senhor São José, que deve ser a referência para os senhores casados, o Senhor e todos os demais, esta graça de levar a cabo o que nosso Senhor quer de suas famílias, que sejam católicas e não medir esforços para que isso se torne uma realidade visível, concreta, com toda a realidade possível, no espiritual e no temporal, nas realidades invisíveis e visíveis. Então peçamos a Deus nosso Senhor, pelo seu Sagrado Coração, que lhes dê esta graça e que os senhores abracem essa graça, que essa graça cresça e reine em suas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.